Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria que está aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria também ter conosco a pastora Regina, da ICB, que já foi ICB Portão, já foi ICB Fazendinha, hoje é ICB Santa Quitéria. É que ela fica na divisão de 3 bairros, entendeu? Então, uma alegria ter todos vocês aqui, amém? Vamos orar ao Senhor. Hoje é um dia especial, é um dia de nós renovarmos a nossa aliança com o nosso Senhor e também um dia de nós consagrarmos o nosso sacrifício anual, amém? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que é a continuidade do tema que estamos ministrando, sacrifício por amor à casa de Deus, amém? Eu creio que é muito providencial para esse culto, que é um culto de renovação de aliança, e nós seremos conduzidos ao Espírito Santo a pensar no nosso compromisso que temos com Ele, e também para encerrar esse momento de sacrifício anual, amém? Aleluia. Feche seus olhos então, vamos orar ao Senhor. Pai, Santo Deus, poderoso Senhor, glorioso Pai, nós te louvamos porque estamos aqui, Senhor. Te louvamos porque fomos escolhidos pelo Senhor, porque fomos chamados, porque o Senhor tem nos comissionado a toda boa obra. Pai, muito obrigado. Senhor meu Deus, eu te louvo por isso, Senhor, e peço que mais uma vez hoje, através desta mensagem, o Senhor venha falar conosco, e que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o Teu Espírito, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade, e vamos à palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém, irmãos? Mas antes de pregar, eu quero falar algo para você, para que você possa discernir coisas importantes, amém? Muitas pessoas vêm a um culto ou buscam numa vida religiosa serem abençoados, amém? Quem quer ser abençoado aí? Eu também quero. Não é? Só que ter uma vida abençoada, dentro da fé que eu tenho, não é simplesmente uma questão de ser abençoado ou não ser abençoado, mas, acima de tudo, é uma questão de escolher ser abençoado, amém? Então, tudo que eu te ensino, tudo que eu prego para você, é para te ensinar a você usar o seu livre-arbítrio, unido com aquele poder ou aquele direito que Jesus Cristo te deu, que está registrado lá em João 1,12, para que você escolha, para que você decida ter uma vida abençoada. A aliança, tanto a primeira como a segunda, sempre deu direito ao povo de Deus de ter uma vida abençoada. Na primeira aliança, o Senhor, através de Moisés, falou: coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele fala para a gente escolher a vida, consequentemente a bênção, para que nós e a nossa descendência possamos viver, amém? Isso se repete também na segunda aliança. Nós temos direito à aliança. O Senhor Ele já preparou de antemão todas as bênçãos para nós. O Senhor só está esperando nós fazermos as escolhas certas para que possamos acessar as bênçãos que Ele nos deu, amém? Então, esse é meu intuito com você, porque se você acredita que alguém pode te abençoar
independente das suas escolhas, você está enganado. Muitas pessoas fazem escolhas ruins na vida delas, elas encontram um problema, porque elas mesmas procuraram, e para resolver o problema delas, muitos têm o costume de vir à igreja para receber uma oração, e através dessa oração elas serem abençoadas. A oração sim tem poder de bênção, com uma autoridade instituída por Deus também tem poder de bênção, mas só tem poder na vida daqueles que escolhem ser abençoados. Amém? Não é? Isso é muito importante você entender, beleza? Eu preguei um pouco sobre isso na terça-feira, no RCE. Tem a gravação de áudio lá, a gravação de áudio já está lá na... Cadê os caras da comunicação aí? Gravação de áudio, foram tomar água. A gravação de áudio já está disponível lá no nosso canal do YouTube, CB Curitiba. Então, acesse lá o nosso canal, se inscreva, não é? Dê um like, e escute essa mensagem, amém? Eu creio que vai te ajudar muito. Mas vamos lá. Então, nós estamos falando sobre o tema, a direção que o Senhor deu para nós, com relação ao sacrifício final desse ano. E esse sacrifício, se você decidir fazer, ele será um sacrifício de amor à casa de Deus, não é? Aprendemos que a igreja, ela é a mãe de todas as bênçãos, e é a bênção por meio da qual o Senhor libera sobre nós todas as outras bênçãos. É ou não é verdade? Para você ver que ser abençoado é uma questão de escolha. Você só passou a fazer parte da igreja depois que você decidiu. E a igreja, ela é a mãe de todas as bênçãos. Amém? Deus faz as coisas, mas Ele decidiu fazer por meio da igreja. Deus nos dá as coisas, mas Ele decidiu nos dar por meio da igreja. Amém? E aprendemos que a grande expressão de amor por Deus, na primeira aliança, era a expressão de amor que as pessoas tinham pela casa de Deus, pelo templo do Deus vivo. É ou não é verdade? E hoje, isso se traduz na expressão do nosso amor pela igreja, o que nós demonstramos, as nossas atitudes para com a igreja, o corpo de Cristo, o templo de pedras vivas, a reunião dos filhos do Senhor, a noiva de Cristo, revela o nosso amor ou o nosso não amor por Deus, não é? Isso é muito importante nós entendermos. Aprendemos que quem ama a igreja, ama os seus pastores e líderes. Aprendemos que quem ama a igreja, ama as boas obras, amém? Porque se eu amo a igreja, é certo que eu amo a Deus, mas se eu não amo a igreja, a verdade é que eu não amo a Deus, amém? Mas pastor, está escrito que quem não ama o seu irmão que vê, não ama o seu Deus que não vê, então o senhor está trocando as balas. Não, meu irmão, porque os nossos irmãos são a igreja, sim ou não? Olha para essa pessoa que está do seu lado, e o que ela é? Ela é igreja. E porque é igreja, ela é seu irmão. Sim ou não? Nós só nos tornamos irmãos quando nos tornamos igreja. Não é verdade? Não é? Então, quem ama a igreja, ama as boas obras. Terceiro, nós vimos semana passada, quem ama a igreja, ama que tudo seja feito com excelência. Porque quando nós amamos alguém, nós queremos e fazemos o melhor para ela. Sim ou não? Não é? Se alguém diz que te ama, mas dá para você o pior, é mentira. Ela está querendo te enganar. Se alguém diz que te ama e dá para você o seu médio, é mentira. Mas nesse caso não é ela que está te mentindo, ela está mentindo para si mesma. Não é? Porque quem ama e ama de verdade, ele dá o seu melhor. Então, para a igreja, deseja que tudo seja feito com excelência, amém? E hoje, nós vamos ver algo muito importante para fecharmos
com chave de ouro, que quem ama a Deus cuida do seu amor pela igreja. Fala assim: quem ama a Deus cuida do seu amor pela igreja. Mais uma vez, quem ama a Deus cuida do seu amor pela igreja. Mais uma vez, só para você gravar bem. Repita: quem ama a Deus cuida do seu amor pela igreja. Me diz uma coisa: o que acontece com algo que temos e não cuidamos? Perdemos ou se estraga. É por isso que tem muita gente que seu amor pela igreja se estragou. É por isso que tem pessoas que seu amor pela igreja se perdeu. É ou não é verdade? Não é? Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos à mensagem então. Eu quero começar com vocês lendo Apocalipse 2:4. Eu vou ler na NTLH. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Esse versículo nos fala de uma igreja, que nos fala de pessoas que não cuidou do amor que eles tinham pela igreja. E quem não ama a igreja, não ama o seu irmão. E quem não ama o seu irmão, não ama a Deus, né? Então, se nós não cuidarmos do nosso amor pela igreja, nós perderemos o nosso amor por Deus, por mais que acreditamos que continuamos amando. Não se engane, não se engane. Não acredite quando você ama, não ama as pessoas. Não acredite quando você não ama a igreja, quando você está com um problema com a igreja, que com Deus está tudo bem. Não acredite, não é? Você está deixando de acreditar na palavra dele, e aí você cai no engano, você abre brecha para espírito de engano na sua vida. Apocalipse 2:4 então fala assim: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Não é? Irmão, amar é um desafio, não é? Para a gente amar alguém de verdade, a gente tem que entrar pela porta estreita, e o caminho é um caminho difícil, não é? Porque o amor é Deus, não é verdade? O caminho que Ele tem para nós na igreja é um caminho de amor, não é verdade? Né? E a porta é estreita, e o caminho é difícil. Gostar é fácil, ter atração às vezes é inevitável, mas amar é difícil, não é? Nós sabemos que o maior indicador do nosso amor por Deus é quando demonstramos esse amor em atitudes pela igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a reunião dos filhos de Deus, não é verdade? Não é? E quando então nós demonstramos em atitudes, porque esse amor ele está ligado à fé, e a fé sem obra ela é morta. Quando demonstramos em atitudes que nós amamos a igreja, então, nós de fato sabemos que amamos o nosso Criador, o nosso Deus. Esse é o grande indicador. Não se engane, não é o que você sente, não são as suas intenções, não são os seus planos, não. A única coisa que demonstra o seu amor por algo ou alguém são as suas atitudes. Amém? E nós também sabemos que a chave para vivermos as maravilhas de Deus é amá-lo. A chave para vivermos as maravilhas de Deus é amá-lo. Lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. É ou não é verdade? Muitas vezes as pessoas se sentem não amadas, porque elas entendem que Deus não está dando para elas o que Ele prometeu, ou o que elas gostariam.
Mas a verdade é que quando nós não recebemos de Deus o que Deus nos prometeu, isso indica que o problema não é o amor dele por nós, o problema é o amor nosso por ele, porque a grande expressão, acabou, porque a grande expressão do amor de Deus por nós foi dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então essa é a grande expressão. Agora, tem coisas que o Senhor tem preparado para nós, coisas que irão nos deixar maravilhados, coisas que não esperamos, coisas que até achávamos que não aconteceria conosco. E Ele prepara isso para aqueles que de fato amam a Deus. Não é um amor só de palavras, não é um amor só de intenção, não é um amor só de planos, é um amor demonstrado através da atitude que nós temos para com a igreja, que são os nossos irmãos. É ou não é verdade? Não é? Então, essa grande chave, não é? O que eu tenho que fazer, pastor, para Deus me dar as coisas? Eu tenho que deixar de pecar, eu tenho que... Não, você tem que amar a Deus, demonstrando a atitude desse amor para a igreja, que são os nossos irmãos também. Não é para denominação, não é para o prédio, mas é óbvio que quando nós amamos alguém, nós teremos uma estrutura boa para ela, não é verdade? Sim ou não? Isso é muito importante. Então nós demonstramos o nosso amor pela igreja através do esforço voluntário, como foi aprendido lá naquele texto de Crônicas. Vimos a atitude de Davi, um homem que de fato amou a Deus, não é? Um homem segundo o coração de Deus, não é? Nós temos então, obrigado meu filho, nós demonstramos nosso amor pela igreja através do esforço voluntário que temos em dedicar o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos tesouros para a igreja. É um esforço e um esforço voluntário. É assumir um compromisso de forma voluntária, não é? Mas não é porque é de forma voluntária que é menos importante. Se você parar para pensar, os compromissos mais sérios da nossa vida são compromissos que nós assumimos de forma voluntária. Você está me entendendo? Não é? Por que o Fábio casou com a Vanessa? Tu botou uma faca no pescoço dele, Vanessa? Casa ou morre? Casa ou vai para o inferno? Não, Vanessa? Foi voluntário. Não é verdade? Eu acredito também que o Fábio não te obrigou, né? Então foi voluntário. Rapaz, meu irmão, e na terra, dos compromissos naturais que nós temos, qual é mais relevante do que o matrimônio? Qual? Não existe. Não é verdade? E é um compromisso voluntário. Tem gente que que acha porque é voluntário, pode fazer quando quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Meu filho, você está enganado. Os compromissos voluntários são os mais importantes da vida da gente, porque geralmente são compromissos inspirados pelo amor. É ou não é verdade? Não é? Aí, ó, o Fábio acabou de fazer uma declaração de amor para a Vanessa. Por tabela, diz que ama ela. É ou não é verdade? Amém? Então nós demonstramos o nosso amor pela igreja através desse esforço voluntário em dedicar o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos tesouros para a igreja. E muitas vezes, não é, esse esforço voluntário precisa ser sacrificial, não é? É aquele esforço que vai me levar a negar a mim mesmo todo dia,
e eventualmente tomar a minha cruz. Todo dia, para ser crente, eu tenho que negar a mim mesmo, e você também, né? Se você, pastor, eu estou sendo crente, mas não estou negando a mim mesmo. Rapaz, eu acho que ou eu ou você está enganado sobre ser crente, não é? Então, mas eventualmente, nós temos que tomar nossa cruz, é o sacrifício, é ou não é verdade? Amém? E muitas pessoas, por não cuidarem o seu amor pela igreja, perdem muito do que Deus gostaria de fazer em suas vidas, porque a chave, olha aqui meu irmão, presta atenção, a chave para você desfrutar das coisas maravilhosas de Deus é amá-lo. E o indicador de quanto você ama ou não ama a Deus são as suas atitudes para com a igreja, os filhos de Deus, o seu próximo. Você está me entendendo? Não é? Então, quando as pessoas não discernem isso, elas acabam não cuidando do amor que elas têm pela igreja. E como eu falei no início da mensagem, tudo que a gente não cuida, qualquer coisa que a gente não cuida, estraga ou se perde. Eu acredito que a igreja que Jesus direcionou essa carta era uma igreja que tinha muitas qualidades, como nós vemos ali no texto que não lemos, né? A gente leu só o texto, não leu o contexto, mas no contexto que nós não lemos, mostra que aquela igreja tinha qualidades, recebeu elogios. Uma igreja que aos olhos de muitas pessoas que inclusive estavam dentro da igreja, era uma igreja perfeita, era uma igreja boa, mas com o tempo, o amor que eles tinham foi estragando, o amor que eles tinham foi se perdendo, e isso se traduziu na diminuição do zelo, do esforço e da voluntariedade com a qual eles faziam as coisas para a igreja. Eu imagino que a atitude dele para com os líderes começou a diminuir um pouco, a atitude dele para com as boas obras começou a diminuir um pouco, sabe? O nível de excelência, sabe, começou a baixar o padrão do nível de excelência. Você está entendendo? Porque eles não cuidaram do amor que eles tinham pela igreja. E nós precisamos então, cuidar desse amor. E geralmente a pessoa não cuida desse amor porque não entendem o verdadeiro poder da nossa religião. Você sabia que a nossa religião tem um poder verdadeiro? Um poder que nada nesse mundo pode parar, um poder que pode superar qualquer coisa, um poder que avança pelo tempo, avança pelas perseguições, avança pelas dificuldades, avança pelas gerações, um poder sobre o qual as portas do inferno não podem prevalecer, não é? Então, quando essas pessoas não entendem o verdadeiro poder da nossa religião, elas não cuidam do amor que elas têm pela igreja, e quando não cuidam do amor que elas têm pela igreja, elas acabam vivendo uma vida espiritual superficial, aproveitando simplesmente os benefícios dos relacionamentos pessoais na igreja. Irmãos, tem gente que vive uma vida na igreja, mas tudo que elas experimentam, ou o grande benefício que elas têm, é simplesmente o benefício dos bons relacionamentos que elas têm na igreja. Verdade. Você está me entendendo? O máximo que elas conquistam na igreja
são bons relacionamentos. E se por um motivo esse relacionamento se estragar, ela já não tem motivo nenhum para continuar na igreja. Acabou. Irmãos, e bons relacionamentos trazem benefícios maravilhosos para a vida da gente, sabia? Bons relacionamentos podem ajudar a mudança do nosso caráter, não é verdade? Sim ou não? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és, não é verdade? Então só a gente se relacionar com gente boa, você está me entendendo? A gente começa a melhorar. Eu me relacionei a vida inteira com gente bonita, minha esposa é bonita. Qual o conceito que eu tenho sobre mim? Eu sou bonito. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és, não é verdade? Eu acredito nessa palavra de olho fechado. Você está me entendendo? Não acredito, de todo o coração. Minha mãe é bonita, meus pais são bonitos, meu pai é bonito, meus irmãos são bonitos, meus amigos são tudo bonito, não é? Se eu mostrasse para vocês o portfólio de namorado que eu tive antes de ser crente, tudo bonita também. Então, eu sou bonito. Você está entendendo? Não é verdade? Vocês são tudo bonito. Dá uma glória a Deus aí. Olha aí, ó, viu? Vocês gostaram, né? Então, sabe, as boas companhias, elas nos ajudam a ter bons costumes. E bons costumes, gente, melhoram em muito a nossa vida. Não é verdade? Poxa vida, não é? Andar com gente piedosa, com gente que, se você passar necessidade, elas vão te ajudar. Isso acontece ou não acontece? Rapaz, que benefício é esse, meu irmão? Só que muitas pessoas, a grande recompensa que ela tem da vida religiosa dela, são somente essas coisas que boas pessoas podem dar. Tem muita gente que fala assim, ó, rapaz, estou indo numa igreja, rapaz, a igreja é tão legal, os irmãos são legais, as irmãs são legais, os pastores são legais, porque lá eles ajudam, lá eles abraçam, lá eles vão visitar a gente, lá eles perguntam se a gente está precisando de alguma coisa, lá... E Deus? E Deus? Onde é que entra Deus aí? Mas por que isso acontece? Porque são pessoas que acabam não cuidando do amor que elas têm pela igreja, e assim elas acabam negando o verdadeiro poder da nossa religião, ficam entretidas com aquilo que o ser humano pode fazer para elas, e não vivem com os verdadeiros resultados que o Senhor preparou e prometeu para cada um de nós. Vamos ler 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Olha o que diz ali. Fala exatamente sobre isso que eu estou falando para você. Eu vou ler no interlegado, diz assim, ó: lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar. Esse aqui é o inverso do domínio próprio. Não fala só de pessoas brabas, não. Se você não tem domínio próprio, entendeu? Você é incapaz de se controlar. Se você se propõe a fazer uma coisa e não faz, você é incapaz de se controlar. Violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Mas olha só, isso aqui é a radiografia, é a ecografia do crente, de muito crente, mas olha como que se parece por fora. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão
o verdadeiro poder dela. Com o quê? Com ações. E onde é que está a demonstração de amor ou de não amor? Nas ações, para com a igreja. Relacionamentos nos ajudam, relacionamentos nos melhoram, mas relacionamentos não nos transformam. É por isso que nós temos uma mudança externa, como o apóstolo Tiago diz aqui, parecerão ser seguidores da nossa religião. Mas, dos 5 para cima, não tem a transformação da sua essência, não é? Ele não está dizendo aqui que a pessoa vai ser tudo isso aqui de uma vez só. Porque se é, meu irmão, nem um capeta quer. Mas que se tiver um, já está com um problema. Você está entendendo? Mas por que que isso acontece com elas? Porque ele diz aqui, ó, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Ainda dá o conselho: fique longe dessa gente, não é? Mateus 24, do 12 ao 13, Mateus 24, 12 ao 13, dá um entendimento complementar ao que está escrito aqui em Tiago. Mateus 24, 12 e 13 fala assim, ó: a maldade vai se espalhar tanto. O que é a maldade no mundo? Vamos entender como que a maldade se espalha no mundo? Através do que está escrito em 2 Timóteo 3, através do egoísmo, através da avareza, através do orgulho, através da vaidade, através dos xingamentos, através da ingratidão, através da desobediência aos pais, através do desrespeito pela religião, através de pessoas com coração duro, de pessoas caluniadoras, de pessoas incapazes de se controlar, de pessoas violentas, de pessoas que são inimigas do bem, de pessoas que traem, que são atrevidas, orgulhosas, que amam o mundo, mas não amam a Deus. Esse é o meio pelo qual a maldade se propaga através da nossa vida. Se você, meu irmão, é só avarento, o mal já vai se propagar através de você. Se você é só vaidoso, o mal já vai se propagar através da sua vida. Se você é só violento, o mal já vai se propagar através da sua vida. Então Mateus diz: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim, será salvo. A pergunta é: qual é o verdadeiro poder da nossa religião? Qual é o mandamento novo que Jesus deixou para nós? Amai-vos uns aos outros. Esse é o maior. O novo é, ele disse através de João: dou a vocês um novo mandamento: amem uns aos outros. Uns aos outros quem? Seus irmãos da fé. Quem são seus irmãos da fé? A igreja, o corpo de Cristo, o templo de pedras vivas do Deus vivo, aonde Ele não vem se manifestar, mas vem para habitar. Olha só que maravilha. Não é verdade? Não é? Então o verdadeiro poder da nossa religião é o amor. Mas nos tornamos incapazes de amar a Deus sem cultivar o amor pelos nossos irmãos, que são a igreja. Então o verdadeiro poder da nossa religião, o que desata, a chave que libera, sabe, o dínamo de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a sua vida, é você amar o seu irmão, amar uns aos outros, amar a igreja. E se não cuidamos desse amor que devemos ter, e se não temos, se não cultivamos esse amor que devemos ter, nós negamos o verdadeiro poder da nossa fé, negamos o verdadeiro poder da nossa religião. Temos uma aparência de piedade,
temos uma aparência de gente boa, temos uma aparência de gente, de crente, mas vivemos no conflito e na contradição de por dentro ter desejos, pensamentos e vontades que contrariam aquilo que vemos no espelho quando olhamos para nós e quando olhamos para os outros. Você pensa assim: rapaz, olha quem eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu isso, eu aquilo, mas como é que isso está acontecendo comigo? Porque você está negando o verdadeiro poder da nossa fé. Você está negando o verdadeiro poder da nossa religião, que é o amai-vos uns aos outros, que é o amar a igreja. E quem não entende, quem não conhece o verdadeiro poder da nossa religião, acaba não cuidando do seu amor pela igreja, não cuidando do seu amor pelos irmãos que são a igreja, não é verdade? Não é? Nós vamos celebrar a ceia, e a Bíblia diz: quem come sem discernir o corpo de Cristo. O que é discernir? Saber quem e o que é o corpo de Cristo. Come e bebe, juízo para si. Por isso que há entre vós muitos doentes, fracos, e alguns já morreram. Você sabe aquele hino? Quem tem promessa de Deus não desiste não. Mentira. Não morre não. Mentira também. Rapaz, gente, eu creio que todo mundo tem promessa de Deus, e eu tenho visto pessoas existirem, e eu tenho visto pessoas morrer, entendeu? Sem terminar a carreira, porque não combateram o bom combate, porque não guardaram a fé. Você está entendendo? Então, o verdadeiro poder da nossa religião é amar uns aos outros. Olha que João fala, na primeira carta que ele escreveu, 1 João, no capítulo 4, do versículo 7 ao 8, diz assim, ó. Aqui, eu peguei aqui alguns versículos para mostrar para você o verdadeiro poder da nossa religião. Pastor, o verdadeiro poder da nossa religião, ele não está no nome de Jesus, não foi? Sim. Mas se você não ama, quando você fala o nome de Jesus, não sai poder. Quem lembra da história dos filhos do sacerdote Seva lá, que expulsava demônio? No nome de Jesus, quem Paulo pregava? Quando era o Zé Chumirinho, dava certo, não é verdade? Pegou um morzinho, tomaram um cacete, saíram correndo pelado. Você está me entendendo? Não é? Eu já dei uma dica, né? Se você está expulsando o demônio perguntar quem é você, meu irmão, nem responde, corre. Corre. Quando estiver longe, fala. Nem fala, vai embora. Diz assim, ó: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Então, sem exagero nenhum, dá para a gente crer, sem forçar a palavra, que Deus habita em mim na proporção do amor que eu tenho pelos meus irmãos. Deus habita em mim na proporção do amor que eu tenho pela igreja. Você está me entendendo? Quanto que você ama os seus irmãos? Quanto que você ama essa congregação? No endereço, não é? A gente vai mudar daqui, talvez na última semana de dezembro, não é? A gente vai ver se você ama prédio ou ama gente. Se você ama prédio, você vai ser tentado a procurar um prédio mais perto. Se você ama gente, onde essa pessoa for, onde a gente vai, você vai, não é verdade? Não, pastor, eu estou aqui, porque gente, como as pessoas falam assim para mim, ó: ô pastor, eu amo o senhor, mas rapaz, mudei e ficou longe. Eu pergunto assim dentro de mim: que amor é esse? Que eu não me entendo. Isso não é amor. E quando não é amor, é o quê? Diz o profeta que é cilada. Então, vigia.
Não é verdade? Não é? Continuando aqui. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e o conhece. E conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. 1 Coríntios 4:12 agora, olha o que diz ali. Nunca ninguém viu Deus. Gente, você não vai ter uma experiência visual com Deus. Você está me entendendo? Não é? Tem um louvor que uma vez eu estava cantando, e no meio do louvor eu tive que parar de cantar. Entendeu? Eu quero te ver, eu quero te ver. Moisés só viu Deus de revesgueio. Não é verdade? Não é? A Bíblia diz que ninguém viu Deus. Está aqui, nunca. Quando? Então, nem aquela experiência que Moisés teve, dá para dizer assim, não, ele viu Deus. Você está entendendo? Não é? A Bíblia não mente. Viu Deus de costa. Não é? E ver de costa não dá para dizer que vê. Sim ou não? Então, é complicado. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. Olha só. Qual é a condição, o pré-requisito para Deus estar unido conosco? O que me dá direito de eu ter Deus na minha vida? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, amém? Isso me dá direito. Mas o que de fato faz Deus viver unido comigo? Se nos amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso ser. Então deixa eu dar uma dica para você, e fica a dica, amém? Você tem que esperar Deus te encher de amor para você amar os outros, você tem que amar os outros para Deus te encher de amor. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão sacrificial. A porta é estreita e o caminho é difícil. Amar é mandamento. Amar o quê? Mas eu não estou sentindo. Ama igual. Mas eu não estou afim. Problema é seu. Ele mandou você amar. E como que se ama? 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Repita comigo, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Estabeleça o seu relacionamento com qualquer pessoa daquele jeito. Você está me entendendo? Isso é amar o próximo. Não é você olhar assim, ai, coisa mais linda. Não. Isso é carência. Isso é o quê? Você achar bonitinho, isso é empatia. Ai, gostei tanto. Você está me entendendo? Não é. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Aí sim. Não é consequência. É o quê? É consequência. 1 João 4,20 diz assim: se alguém diz, eu quero que você pense em você agora e lembra das suas palavras. Vê se você cai nessa armadilha aqui. Se alguém diz, amo a Deus, quem que já disse que ama a Deus? Mas odeia o seu irmão. Quem já odiou o irmão aqui? Quem já disse que odeia o irmão? Essa pessoa não vai fazer mais parte da minha vida. Eu deletei ela da minha vida, ela morreu para mim. O pior é que você não mentiu para os outros. O pior é que você não mentiu para Deus. O pior é que você mentiu para você mesmo, porque você, mesmo falando isso, continua acreditando que você ama a Deus. Ama a Deus. Irmãos, sabe, sem isso não tem vida com Deus. Você está negando o verdadeiro poder
da nossa religião. Porque isso que é a chave que libera o dínamo de Deus sobre a sua vida. Se alguém diz, eu amo a Deus, está até entre aspas, porque isso aqui não é verdade, né? Mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Não pode. Você está acreditando em mentira. E quem acredita em mentira acaba falando mentira, por isso que Deus o classificou mentiroso. Você está me entendendo? Agora, olha só, uma pergunta aqui para você. Como que nós podemos cuidar do nosso amor? Como que nós podemos cuidar do nosso amor? Pensa aí, vamos trazer para a prática, não é? Por que nós deixamos de amar? Aí você pode pensar assim, pastor, não deixamos de amar porque as pessoas falham com a gente. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Amar não é um mandamento? Sim ou não? E Deus daria para nós um mandamento que a gente dependeria de mais alguém além dele para cumpri-lo? Não. Não é verdade? Não é? Todo mandamento, sem nenhuma exceção, ele só depende da sua rendição ao Senhor, de mais nada. Se você se render ao Senhor, você não vai ter problema com o mandamento. Entendeu? Mas se você não se render ao Senhor, não importa a situação e as circunstâncias da sua vida. Você está entendendo? Você não vai conseguir cumprir mandamento. E amar é um mandamento. Se amar é um mandamento, esse mandamento não depende de ninguém, a não ser do seu relacionamento com Deus, da sua rendição total ao Senhor, de morrer com Ele na cruz, para com Ele ressuscitar e reinar. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é então? Né? Como que nós então, se depende só de nós e Deus, esquece os outros, esquece as situações, esquece as circunstâncias, como nós podemos cuidar do nosso amor? Eu tenho uma dica aqui para a gente hoje. Para a gente cuidar do nosso amor, nós temos que cuidar como olhamos para quem ou para aquilo que nós amamos. Nós temos que cuidar. Como olhamos? Porque, entenda uma coisa, muitas coisas na nossa vida é uma questão de ponto de vista, é uma questão de cosmovisão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é a forma, o meio pelo qual você vê. A gente pode comparar a cosmovisão a uma lente de um óculos. Se eu tirei meu óculos agora, entendeu? E está todo mundo aqui, da primeira fila até lá, está com cara esquisita. Entendeu? Não é? Quanto mais longe fica, mais esquisito fica. Não é? Eu olho para o tio Getúlio assim, né? Sei que ele, porque eu já sabia que ele estava ali, porque está bem esquisito. Que, rapaz, cara todo deformado, meu irmão. Como é que tem uma cara deformada assim? Não dá para distinguir o nariz, a boca, mal dá para ver. Aí quando eu coloco o olho, quando eu coloco o óculos, tchan. Rapaz, não é que o tio Getúlio é até bonitinho? Não é verdade? Então, cosmovisão é a lente, fala assim, lente, que corrige a sua visão. E todos nós, em função da nossa natureza caída e corruptível, sem as lentes do Evangelho, nós não conseguimos ter a visão correta. Nós vemos embaçado, nós vemos uma imagem deformada, nós vemos algo que não vai ser bom. O apóstolo Paulo diz, né? Hoje o que vemos é como uma imagem imperfeita refletida num espelho embaçado. Essa é a tradução da NTLH. Eu gosto da tradução da NTLH.
que nos dá um entendimento melhor. É uma imagem imperfeita, refletida num espelho embaçado. Cara, nós temos interpretações completamente erradas da situação, completamente equivocada da situação, e porque a interpretação é errada, nós damos a resposta errada, em função daquilo tomamos a atitude errada, fazemos a escolha errada, e assim somos conduzidos pelo espírito do erro a negar o verdadeiro poder da nossa religião, porque negamos o nosso amor para os nossos irmãos, negamos o nosso amor para a igreja. Então nós temos que corrigir os nossos olhos. Como que a Bíblia nos ensina a ver as pessoas? Como que a Bíblia nos ensina a ver a igreja? Nós não podemos ver com outros olhos, nós não podemos ter outra interpretação. Se existe uma outra interpretação em nós, precisamos reconhecer que é uma interpretação errada, e que se ela é errada, é porque a nossa visão está errada, e se a nossa visão está errada, é porque não foram corrigidas pela lente do Evangelho. Lucas 11, 29 ao 36 fala disso. Ele diz assim, Jesus falando: quando a multidão se juntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte, meu irmão, só resumindo aqui, Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão me olhando do jeito errado, vocês estão me percebendo do jeito errado, isso não vai dar boa para vocês. Você está entendendo? Ele está dizendo, trocando em miúdos isso. Agora, como que Cristo se manifesta na nossa vida? Através da igreja, não é verdade? Não é? Quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, Jesus encontrou com ele no caminho que levava para Damasco, né? Quando João perguntou: quem és tu, Senhor? Ele dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Entendeu? Isso estabelece um padrão de relacionamento. Ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, sim ou não? Rapaz, se acontecer um milagre na nossa vida é porque Deus ama a gente. Se alguém fez um milagre, se Deus ou alguém fazer um milagre na nossa vida, só falta a gente beatificar e acender uma vela para ele. A gente está perto dos católicos. É ou não é verdade? Não, rapaz, essa pessoa, não é? Tem gente que não fala nada na vida sem falar com outro irmão. Ora a Deus aí, vai consultar o irmão. Você está me entendendo? Isso é maligno. Aí ele continua falando: mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem, Jesus falou sobre ele mesmo, então assim ele está dizendo, será um sinal para a gente de hoje. O dia do juízo, no dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. O que ela está dizendo? Gente, a rainha de Sabá nem era povo de Deus, e reconheceu em Salomão uma sabedoria divina. Ele fala: mas eu sou mais importante do que Salomão. Estou parafraseando, amém? E vocês não me reconhecem? Com que olhos vocês estão me olhando? Pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão, e eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão.
No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouvir a mensagem de Jonas, ele se arrependeu dos seus pecados. Olha só, o povo de Nínive, um povo pagão, reconheceu a voz de Deus através da vida de Jonas. Mas esse povo aqui, que era povo de Deus, não estava olhando corretamente para Jesus, assim como hoje muitos de nós não olhamos corretamente para a igreja, por isso não cuidamos do amor que temos por ela, porque se cuidássemos, nós não aceitaríamos ver como temos vistos, nós obrigatoriamente mudaríamos a nossa visão. E ele continua dizendo, e eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Aí ele continua dizendo, aí agora, ele dá continuidade a esse assunto, ele vai falar o quê? Dos olhos desse povo. Você está entendendo? Ele falou de Salomão, ele falou de Jonas, para mostrar que eles só acreditariam em Jesus através de milagre, porque eles estavam olhando ele com os olhos errados. Eles estabeleceram um padrão, eles estabeleceram um contexto, um conceito não bíblico sobre Jesus. Como muitos estabelecem um conceito não bíblico sobre a igreja e a julgam com base nesse conceito, e a criticam com base nesse conceito, e a rejeitam com base nesse conceito, negando o verdadeiro poder da nossa fé, o verdadeiro poder da nossa religião. Aí Jesus continua falando, para dar um entendimento para eles, e ele diz, ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido, ou debaixo de um cesto. Meu irmão, por que se acende uma lamparina numa casa quando anoitece? Para não comprometer a nossa visão. Se você não acender a luz na sua casa, você vai ver o quê? Nada. Não é verdade? Você vai ter uma interpretação errada das coisas. Você vai tropeçar naquilo que está ali para te ajudar. Sim ou não? Não é verdade? Jesus não é para te ajudar, ele não é a pedra principal, mas para muitos se torna a pedra de tropeço, porque não estão olhando para a igreja, não estão cuidando do amor que tem para a igreja e pelo próximo, não estão olhando do jeito certo. E ele continua, ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que os que entrarem na casa, quem já entrou aqui na casa? Quem já entrou na igreja? Quem já faz parte da igreja? Você já entrou na casa. Para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. E continuando, aí ele diz, olha aqui para nós, os olhos são como uma luz para o corpo. Agora ele está comparando os nossos olhos à lamparina que se acende numa casa. Ele vai dizer para nós aqui, que se você tiver a cosmovisão correta, se você olhar para os irmãos e interpretar o que eles fazem, se você olhar para a igreja e interpretar o que acontece segundo o Evangelho, então você está olhando com a lamparina acesa. Mas se você não interpretar os outros, as atitudes dele e a igreja, segundo o padrão do Evangelho, você está querendo discernir as coisas sem luz, em trevas. E a igreja, que é a luz do mundo, passa a ser escuridão para você. E se aquilo que é a luz fica em escuridão, imagina em que vida perdida você vai andar. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo
fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois, se o seu corpo estiver completamente luminoso, em nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Então nós cuidamos do nosso amor, cuidando o jeito que nós vemos as situações. Irmão, qualquer pessoa, você pode olhar ela de um jeito que vai chamar a sua atenção nela, são os defeitos, os problemas. Não é verdade? Qualquer pessoa. Mas qualquer pessoa também pode olhar para outra pessoa de um jeito que ela vai ver coisas boas naquela pessoa, sim ou não? Que vai ajudá-la a cumprir o mandamento do amor. Ninguém ama na escuridão. Para cumprir esse mandamento tem que estar na luz. A questão não é a pessoa, não é o que ela faz. A questão não é o que acontece na igreja. Você está me entendendo? A questão é como você olha para a igreja. Olha sem amor. Eu me lembro, quando eu não tinha filhos, muitas vezes eu olhava para os outros que tinham filho, e quando os filhos dele faziam uma coisa assim, e como eu não amava os filhos dele com o amor que vem de Deus, eu ficava até com raiva deles. Quem sentiu raiva de pai e de mãe dos outros aí? Rapaz, não faz nada, tinha que estar com a cara na parede, essa criança. Se fosse meu filho. Quem já falou isso? Quem já mordeu a própria língua? Aleluia. Irmão, isso já aconteceu comigo, não é? E acontece até hoje. Mas olha aqui para mim, eu também, quando não era pastor de uma igreja, quando não olhava a igreja pelos olhos pastorais, quando não sentia pela igreja o amor de pastor, que eu era só um membro, eu já senti raiva da hora. Mas como eu não vejo as pessoas desse jeito? Como que eu fiquei? Um dia eu vou pastor, isso não vai acontecer na minha igreja. A primeira coisa que eu descobri quando eu entrei pastor é que a igreja não era minha. Já comecei caindo no cavalo. Você está entendendo? E depois, que quando eu entrei pastor da igreja, eu não amava as pessoas. Eu falei, eu não posso ser pastor da igreja. Eu falei, por que, Senhor? Porque, cara, não, essas pessoas não sei o que lá, desviaram a minha igreja, esse aqui foi embora, deu graças a Deus. Se aqui eu não vim mais, eu faço uma invitação de raça. Eu falei assim para ele. O irmão Bruno falou para mim, César, é doido, Deus vai te dar esse amor. Aí um dia eu estava orando, pedindo para Deus dar amor, e ele falou assim, vai para a porta da igreja, e fica abraçando as pessoas que quiserem chegar, e pergunta para elas como que elas estão, não só por
abismo espiritual. Não pode ser de perto, de longe, no meio, nada dá certo. Você está me entendendo? Sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Né? Eu tenho miopia, astigmatismo. Então, sem óculos, eu tenho que começar a fazer assim, ó. Aí quando estou com óculos, longe, parte de cima, de perto, parte de baixo. Até, esse aqui é o meu primeiro óculos multifocal. Quando meu braço ficou curto, eu tive que trocar o óculos. Ixi, não estava dando mais. Óculos de velho, só que não tem mais aquele negocinho, né? Então a igreja é a luz de Deus para nós. Se olhamos para essa luz com os olhos de escuridão, cairemos em uma terrível escuridão, gente. Nós temos que cuidar do nosso amor pela igreja. Você está me entendendo? Não podemos descuidar, não podemos interpretar as coisas de qualquer jeito. Temos que olhar do jeito certo, pela lente certa. Precisamos decidir olhar para a igreja através de Cristo, não através das pessoas. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 2, para conservarmos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Então, meu irmão, Cristo, que é o Evangelho, que é o Verbo vivo, que é a palavra de Deus, quem se relaciona com a Bíblia, não se relaciona com um livro, com uma literatura, se relaciona com o próprio Cristo. Você está entendendo? Meu irmão, nós temos que olhar por meio dele. Gente, como que eu vou dizer que a igreja é ruim se Cristo morreu por essa igreja? Ele deu a vida por essa igreja. Como que eu vou dizer que essa irmã não presta se Jesus morreu por ela? Como que eu vou dizer que o André não vale nada se Jesus pagou um alto e bom preço por essa coisa linda? Pensa, meu irmão. Não é verdade? Não tem como a gente ter outra visão quando a gente olha para Cristo. Agora, não é? Se eu interpretar a igreja por meio do que eu vejo o pastor Marquinhos falar ou dizer, eu vou, né? Eu vou, não, essa igreja aí que eu estou vendo não é boa. Se vocês olharem só para mim, não, essa igreja aí também não é boa. Porque não tem pessoa pela qual você olhe ela e através dela você interprete a igreja e vai dizer, rapaz, a igreja é um negócio que vale a pena mesmo. Não vale. Entendeu? Você vai pular de igreja em igreja o resto da vida e vai para o inferno ainda. Você está me entendendo? É que nem o diabo, de onde você veio? Estava rodando as igrejas do mundo. O diabo estava rodando o mundo. Chega no dia lá, de onde você andou? Estava rodando as igrejas do mundo aí. Então nós precisamos decidir olhar a igreja através de Cristo, não através das pessoas. Mas olha o contexto. Eu li Hebreus 12, 2 para vocês, amém? Eu quero contextualizar um pouco esse texto, lendo o versículo 1 e o versículo 3. Olha o que diz ali. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Portanto, não é? Agora começa a contextualizar. Portanto, deixem de lado, fazer o quê? Tudo o que nos atrapalha. E o pecado. Ele fala duas coisas: que nos atrapalha e o pecado. Pastor, como eu posso saber o que é o que? Bom, o que eu faço de errado é o que eu tenho que deixar, porque isso é o meu pecado. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que deixar de lado o pecado. Mas quais são as coisas que me atrapalham? O pecado dos outros. Você está me entendendo? Vamos dar um exemplo. Se o pastor Marquinhos pecar hoje, isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? E se ele confessar, vai me atrapalhar mais ou menos? Menos. E se deixar o culto? Rapaz, vai me atrapalhar por um tempão. Vai limitar. Você está me entendendo? Ele vai ser uma cana na minha vida. Entendeu? Porque tem pecado oculto, não confessou,
não é? E eu acho que a gente está abalando e a gente está se dando mal nessa vida. Tomando tapa na nuca, não sabe por quê. Não é verdade? Vai me atrapalhar. O pecado dele é o meu pecado? Não. O que eu faço de errado é pecado. O que o outro faz de errado é o que me atrapalha. Mas a Bíblia diz que independente disso, inclusive do meu pecado e do pecado do outro, se eu tiver a postura certa, vai me dificultar, mas não vai me impedir. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor, amém? O que eu tenho que fazer? Como que eu deixo de lado o meu pecado? Aquele que confessa e deixa, prospera. Sim ou não? Como que eu deixo de lado o pecado dos outros, que é o que me atrapalha? Jesus nos ensinou essa receita. E ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando que o pecado dele vai me impedir de eu avançar? Quando eu começar a jogar pedra nele. Quando eu me sentir ferido pela coisa errada que ele fez, atrapalhado pela coisa que ele fez. Nós somos um corpo. Quando uma parte sofre, todo mundo sofre. Entendeu? E eu, em função dessa dor que o erro dele me gerou, desse desconforto que o erro dele me gerou, desse retrabalho que o erro dele me gerou, eu começar a condená-lo, eu começar a apedrejá-lo, eu não querer ser mais corpo com ele. Aí, meu irmão, eu não deixei de lado. Que como que a gente deixa de lado aquilo que nos ofende? Perdão. Erro dos outros, pecado dos outros, é para jogar pedra ou é para perdoar? É para perdoar. Você está entendendo? Quem não ama a igreja, joga pedra na igreja e joga pedra nos irmãos, porque os irmãos são a igreja. Mas quem ama a igreja, entende que isso foi só na igreja que ele conseguiu se livrar do seu pecado, então não joga pedra nele. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele ama. Não é para deixar de lado a pessoa, não é para você se deixar de lado quando você peca, é para deixar o pecado de lado. Não é para você deixar a pessoa de lado quando ela erra contra você, é para você deixar o que ela fez. Você está entendendo? Declarando seu amor por ela. Isso é muito importante, não é? Portanto, deixe de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Ou seja, continua a correr, não desanima. Por que você desanima? Porque você não deixa o pecado de lado. Por que você desanima? Porque você não deixa o pecado dos outros de lado. E você não continua a correr. Continua. Aí ele fala, né? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Aí agora vai para o exemplo dele. Olha o testemunho do Cristo. Olha o testemunho do nosso Senhor. Olha a atitude daquele que é a nossa referência soberana. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Por que você está precisando desistir? Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Quer dizer que as dificuldades têm então roubado a alegria que você tem na promessa de Deus? Irmãos, eu confio tanto na promessa de Deus, que quando eu começo a me deparar com o sofrimento, eu penso assim, gente, por mais que esse sofrimento dure a vida inteira, é só mais 40 anos. Eu já estou com 46, mais 40, 86, Jesus pode me levar depois dos 80. Rapaz, é só mais quarentinha. O que é quarentinha, filho meu, perto da eternidade? É só 40. Pastor, para mim é 50. É só 50. Digamos que essa situação não resolva. Digamos que você vai carregar isso como um espinho na sua carne, para que você lembre que você é fraco, para que você dê espaço para o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Digamos que seja isso. Espero que não, mas e se for? Você vai parar? Você vai olhar a igreja, você vai negar o verdadeiro poder da nossa religião, olhando para você mesmo, para os outros e para a igreja,
com uma visão errada. Não. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Você pode até fazer a oração que ela, se possível, afasta de mim. Mas, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Geralmente, os problemas que mais nos afetam são aqueles que fazem a gente se sentir humilhado. Eles ativam automaticamente, nos nossos sentidos carnais, aquela sensação de justiça própria, de injustiça, que é a justiça humana, que é o trapo de imundícia. Pensem, isso. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Meu irmão, quem dá muito valor, quem se importa muito, eu não quero ser humilhado, não vai sentar em lugares altos. Não vai. Porque só quem se humilha será exaltado. Não é? Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Cara, olha a paciência de Davi, homem segundo o coração de Deus, sendo perseguido pelo rei dele, e se tornou rei de Israel depois de muito tempo. Quanto tempo esse cara esperou? Desde que ele cuidava das malhadas, depois se tornou, fazia parte do grupo de louvor lá do palácio, não é verdade? Tocava harpa, e não tocava música não para uma plateia abençoada, o principal era endemoniado, não é? Pensa, aqui a gente canta ainda para os irmãos se conectar com Deus, né? Imagina Davi, imagina, vocês todos se reunindo num centro de macumba para tocar louvor para os demônios saírem daquele povo. É mais ou menos isso que estava acontecendo. Você está entendendo? E não reclamou, e dava o seu melhor. Via a inveja que o rei tinha dele, mas honrava aquele rei. Você está me entendendo? Pensa. Você tem que cuidar do amor que você tem pela igreja. Você tem que cuidar do amor que você tem por Deus. Cuidando do amor que você tem pelo próximo. Se você não cuidar desse amor, você vai perder ele. Ele vai se estragar. Você vai viver na sua razão, negando o verdadeiro poder da nossa religião. E aí tudo que você fizer, não vai ser do amor. Por isso é importante, quem ama a Deus ama a igreja. Quem ama a igreja, ama seus pastores e líderes. Quem ama a igreja, ama as boas obras. Quem ama a igreja, ama que tudo seja feito com excelência. Quem ama a igreja, cuida do seu amor pela igreja, cuida do seu amor pelos seus irmãos, que se não cuidar, nega o verdadeiro poder da nossa religião. Amém? Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, Pai Santo, nós estamos aqui hoje reunidos diante do Senhor com dois grandes objetivos, Senhor. O primeiro é, em memória do Senhor, nós comermos do pão e bebermos do cálice, em memória do Senhor, nos lembrando que o Senhor nos deu um novo mandamento. O mandamento que o Senhor havia dado na primeira aliança é amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas o Senhor trouxe um novo mandamento, um mandamento que nos revelou o sentido completo da lei. E esse mandamento era amarmos uns aos outros.
O Senhor anulou a lei do olho por olho e do dente por dente, trazendo esse novo mandamento: amem uns aos outros como eu os amei. Esse é o verdadeiro poder da nova aliança. Esse é o verdadeiro poder da nossa religião. Aliança que nós renovaremos hoje com o Senhor, lembrando desse compromisso. Mas também, Pai, nós estamos aqui nessa noite reunidos porque hoje nós consagraremos o nosso sacrifício anual, Senhor. A nossa oferta de sacrifício que temos programado todos os anos para o Senhor. Pai, muitas pessoas hoje mesmo terminaram de cumprir o seu voto do sacrifício do ano passado, e hoje mesmo vão fazer o voto do sacrifício deste ano, Senhor. Alguns vão consagrar o sacrifício, outros farão o voto do sacrifício. Mas, Pai, que o Senhor receba isso nesta noite como um sacrifício do amor que temos pelo Senhor, um sacrifício do amor que temos pela igreja, um sacrifício, Senhor, para ajudar os pastores, os líderes dessa igreja, um sacrifício para que possamos fazer mais as boas obras, um sacrifício para que possamos ter mais excelência, Pai, e um sacrifício vivo de nós cuidarmos do amor que nós temos pela igreja do Senhor. Que essa oferta desta noite seja um memorial que o Senhor vai usar para nos lembrar de não negarmos o verdadeiro poder da nossa fé, o verdadeiro poder da nossa religião. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E agora, antes de nós celebrarmos a ceia, quem vai consagrar o seu sacrifício anual, você vai pegar um envelope sacrifício anual ali atrás, se é que já não pegou. Você que vai consagrar o valor da sua oferta hoje, você já vai trazer. E você que vai fazer uma promessa, você vai escrever dentro do envelope ou num papel e botar no envelope qual vai ser o seu sacrifício anual, quando e como e de que forma você vai honrar esse sacrifício. Amém? Então quero que você segure agora o seu envelope com sacrifício anual ou com o seu voto na sua mão. Amém? Alguém que está precisando do envelope sacrificial, levanta a mão, que os irmãos entregam para você. Então, independente se você vai fazer o sacrifício hoje ou o seu voto, os dois serão consagrados hoje, amém? Hoje é o dia de fazermos o sacrifício. Ana fez o voto num dia e entregou depois. Mas tem outros que fizeram o voto no dia e entregaram no mesmo dia. Não é verdade? A Bíblia diz que todo ano Eucana e Ana e também Penina iam a Siló para consagrar o seu sacrifício anual. Amém? E hoje nós faremos isso aqui. Então você que vai consagrar, pegue na mão aí, nós vamos orar. Depois que orarmos, vai começar a tocar a canção. Você vem aqui à frente, ajoelha e consagre o seu sacrifício ou consagre o seu voto ao Senhor, amém? E no tempo que você propor, que você vai registrar no envelope, você vem aqui na igreja e entrega na hora da oferta, entrega na hora do dízimo, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor então. Coloque no seu coração, é o seu sacrifício de amor. Senhor nosso Deus, Pai, nós temos separado há alguns anos já, Senhor, já fazem 10 anos, que toda a última ceia do ano, nós separamos esse dia para entregar ao Senhor uma oferta especial, inspirado na palavra do livro de Samuel, quando uma vez por ano
Eucana e suas duas esposas, Ana e Penina, subiam a Siló para consagrar o sacrifício anual. E num desses, Ana queria dar uma oferta que não tinha e fez uma promessa ao Senhor, que se o Senhor desse a ela um filho, ela consagraria ele ao Senhor. E assim aconteceu, Pai. E ali nós vemos o poder de uma promessa, ali nós vemos o poder de um sacrifício, o poder de gerar em nossas vidas o que nós, por nós mesmos, não conseguimos gerar, Senhor. Senhor meu Deus, então nesta noite, crendo no Teu poder, crendo na Tua palavra, Pai, alguns irmãos aqui prepararam esse sacrifício para entregar ao Senhor. Senhor meu Deus, alguns já vão entregá-lo hoje, outros farão um voto com o Senhor, farão uma promessa ao Senhor, e no tempo determinado eles cumprirão essa promessa, Pai. Por isso ora ao Senhor agora, Pai. Senhor, e aqueles que vierem aqui à frente, entregar seu sacrifício e fazer o seu voto, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor os despeça daqui em paz, e que o Senhor faça aquilo que eles têm proposto no coração deles, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Passe no seu lugar. Você que vai consagrar o sacrifício, vem aqui à frente. Você que vai fazer o seu voto, vem à frente, ajoelhe e faça a sua oração ao Senhor. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitudes, adorar com consciência. Adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer na tua casa um palácio para Deus. Oh, aleluia. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Que eu tenho é teu. Aleluia! Declare com fé. Oh, aleluia! Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitudes, adorar com consciência. Adorar é uma
a virtude. Adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites. Adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo, para erguer na tua casa um palácio para Deus. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Pode recolher. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Você pode recolher as ofertas, Edneia? Fica à vontade. Vamos nos preparar para celebrarmos a ceia. Vamos fazer a leitura das instruções que temos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 32. E diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém, irmãos? Vamos orar então para consagrar o pão e o cálice. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós consagramos este pão como símbolo do teu corpo, e também consagramos este cálice, Senhor, como símbolo do teu sangue, Pai, porque nós queremos hoje, unidos como a tua igreja aqui, Senhor, em memória do Senhor, comer do pão, e em memória do Senhor, beber do cálice, lembrando que pelas tuas pisaduras nós somos sarados, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor, e também que é o teu sangue que é a garantia da aliança, da nova aliança que Deus fez conosco. E lembrando também que nós temos um compromisso com o Senhor. Lembramos também que o Senhor tem uma grande expectativa em nós, Senhor, e que o Senhor nos dá força para cumprir as expectativas. E também lembrando que as nossas expectativas no Senhor serão superadas, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos que o Senhor é poderoso. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Por enquanto que você recebe o pão e o cálice, se ainda não fez, examine-se a si mesmo, amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor
Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, e para sempre exaltado, Ele é exaltado, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, e para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, e para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças
ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão e, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participe do pão. Levante o cálice. Logo após o nosso Senhor haver ceado com os discípulos, ele pegou o cálice, deu graças e disse: este cálice é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. Em memória do nosso Senhor, bebam todos do cálice. Ajoelhe-se e renove seus compromissos com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Diga graças a Deus e dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nosso culto está encerrado.